No vídeo passado, a gente terminou de fazer o componente Search Bar para fazer essa caixa aqui de pesquisa e com um botão sensível toque. A gente usou o Text Input e um Touchable Highlight. A gente vai usar essa caixa de busca para procurar imagens do servidor externo usando uma API que vai ser da Microsoft, do Bing. Vamos voltar ao wireframe para ver como é que a gente vai continuar esse projeto. Estou aqui. Então, a gente fez a Text Input com Touchable Highlight. Quando a gente clicar buscar, a gente vai mostrar uma lista e cada linha, cada item dessa lista será uma imagem com uma breve descrição. Então, a gente está focando nesse primeiro componente, essa primeira cena aqui. Depois a gente vai fazer a outra cena, que quando clicar, a gente vai usar o navegador para empilhar essa nova cena com uma imagem enlargada. E tem um botão para voltar, que volta para outra cena original. Agora vamos focar em fazer essa lista de imagens. Vamos primeiro fazer esse item aqui, o item da lista. E com o item da lista a gente pode fazer o outro componente que vai ser a lista toda. Tá bom? Agora, para fazer esse componente aqui, a gente não precisa manter estado. Então a gente vai fazer um componente funcional, o chamado Functional Component em inglês. Então, vamos lá. A gente só vai precisar de uma imagem com o Image Component, componente de imagem, e o texto, text. Vamos voltar aqui. Vamos fazer o Image List Item, né? Aqui a minha pasta de componentes, a gente vai fazer isso aqui. Então, começa com importando os módulos que serão necessários. Primeiro, sempre React, né? Import React, from React. E como vai ser um componente funcional, eu não preciso importar o component aqui. Então, agora vamos importar qualquer coisa que precisar do React Native. Nesse caso, a gente vai precisar do image, não é? Do text e talvez um view, né? Para ter os dois. Agora, a gente fez todas as importações dos módulos. Agora vamos definir o componente. Botar um const, o nome do componente, e é igual uma função, tá bom? Eu vou botar a função de flecha e o argumento dessa função é sempre as props, as propriedades que serão dadas quando você criar um componente image list item, tá bom? Aí a gente retorna, return, o template, o que nós queremos mostrar na tela. Nesse caso vai ser só vai ser esse aqui, né? Então vamos botar uma view com a imagem e um texto dentro. Então vamos lá. Boto uma view, uma image e um text, né? Vamos só botar a descrição, mas a gente vai mudar depois para usar os dados que serão dados via a props, né? A image tem a propriedade source
que é a fonte da imagem. Qual é? Vamos botar null agora, só para que a gente ainda não tem. E isso vai ser o image list item, componente mais básico aqui. Aí, para esse componente ser usado em outros arquivos, a gente precisa exportar. Então, vamos dar um export default image list item, tá bom? Agora, para usar esse componente, vamos aqui e definir o image list, o outro componente, que vai ser o container, né? Para todos esses itens. Nesse caso, eu vou fazer um componente que manterá um estado, que irá manter um estado. Vou usar uma list view, um componente de list view depois, agora não, mas depois vou usar, então eu vou precisar manter o estado. Vamos lá, import React, from React, né? Como a gente vai fazer o componente de estado, um state component em inglês, eu vou botar o component aqui. Eu vou destructuring, vou destruturar o component que é parte do módulo do React, esse cara aqui. Então a gente não precisa digitar react.component todo o tempo, né? Agora a gente vai precisar de alguns componentes do React Native, import alguma coisa from React Native. Bom, a gente vai usar um list view depois, então eu só vou botar aqui só para ter, mas ainda não iremos usar. Agora vamos definir o componente, vamos fazer uma class, nome do componente ImageList, extends component, sempre para deriva do component. Vamos ter a render function, a função de render, né? Sempre, todo componente tem a função de render, e a render retorna o template. Nesse caso, vamos botar uma view aqui com uns itens. Como estou usando a view, vamos adicionar a lista de módulos importados. Vamos só fazer vamos botar uns componentes image list item aqui só para ver o que acontece. Eu vou duplicar, botar 5. Como a gente está usando esse cara, ele não vai saber o que é até a gente importar. Image list item from, como está no próprio diretório como o image list, eu vou usar o ponto e a barra, né? Image list item. E não precisa da extensão JS. Agora vai saber o que isso é. E para a gente usar esse componente em outros arquivos, sempre exportamos. Pode ser aqui no final, export default image list, ou eu posso botar aqui, né? Então eu vou botar aqui antes da classe, para já exportar quando eu definir a classe. Agora vamos usar esse image list na nossa index. Depois da search bar, vamos adicionar image list. E como não sabe o que é, not defined, vamos importar, import image list from components image list, né? Não está dentro do components porque a gente está no index aqui. Então tem que ir para components e esse aqui. Salvar, dar um hot reload ali, atualizando. Está aí. Então aparece descrição, 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 descrição. Então vamos revisar o que está acontecendo aqui.
Aqui, quando a minha aplicação roda, né? Esse aqui é o primeiro componente, a cena inicial. Na cena inicial eu tenho uma view, cujo conteúdo é um componente search bar, seguido de um componente image list. Esse componente search bar está aqui dentro da pasta. A gente mantém os componentes na pasta components e a gente definiu nos vídeos passados o componente search bar, que é uma busca, um text input e um touchable highlight aqui, que a gente vai usar para fazer uma busca por imagens. Agora, o image list é outro componente que a gente acabou de fazer. Aqui, componente de estado, porque a gente está usando uma classe. E mais adiante vamos usar o list view e usar o estado para armazenar os dados da lista. Mas agora a gente só está usando um image list item componente desse aqui só para ver o que acontece. A gente ainda não usou o list view. Aí o image list aqui retorna uma view que tem 5 componentes image list item. Image list item a gente definiu como componente funcional que não mantém estado. Então a gente não precisa escrever classe, é só escrever uma definição da variável com uma função aqui. E a função retorna o template. E o template só tem uma image que está null agora e um texto.